Olá, meu nome é Isadora Mamed, eu sou monitora de neurologia e hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de uma avaliação muito importante dentro do exame físico-neurológico, que é a avaliação do equilíbrio, que é capaz de identificar lesões no sistema vestibular, no sistema proprioceptivo, no cerebelo e em outras estruturas que compõem a manutenção do equilíbrio. Para iniciar, vou falar sobre a definição. O equilíbrio é a condição em que o corpo se mantém estável, seguro ou firme. Nós dividimos o equilíbrio em dois: equilíbrio estático, que é o equilíbrio do paciente em posição ortostática, e o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio no movimento. Ele é um fenômeno complexo, que depende de múltiplos mecanismos e tem estruturas interligadas. Eu já citei algumas no início, como o sistema vestibular, que ele informa o sistema nervoso central sobre a posição em movimentos, o cerebelo, que é responsável pela coordenação muscular, a sensibilidade proprioceptiva, que é responsável pela informação sobre posição e movimentos corporais, e outros, como o sistema motor, que é responsável pela força muscular, tônus e reflexos posturais, e a visão, pela percepção das relações espaciais. A visão aí que é muito importante quando se fala de equilíbrio dinâmico. Então, para começar, eu vou iniciar falando sobre esse equilíbrio dinâmico. Nós avaliamos ele através da avaliação da marcha. Sobre o equilíbrio, é importante sabermos o conceito de centro de massa corporal, que é o centro gravitacional do nosso corpo. É um ponto no nosso corpo em que sustenta o nosso equilíbrio corporal. E ele está localizado anteriormente à vértebra S2. A marcha, ela só é dita eficiente quando ela reduz ao mínimo o deslocamento desse centro de massa corporal. Aí na imagem eu retratei esse centro, esse ponto em que se localiza o centro da massa corporal do indivíduo. Bom, para falar de marcha, precisamos entender o que seria uma marcha fisiológica. Na imagem eu coloquei o ciclo da marcha. Esse ciclo que se refere ao momento transcorrido entre o contato inicial do calcanhar com o chão e o momento em que esse mesmo calcanhar toca o solo novamente. Nós precisamos entender que o ciclo da marcha ele é dividido em duas fases. A fase de apoio, que compreende aí a 60% do ciclo da marcha, e a fase de balanço, que corresponde ao restante, aos outros 40%. A fase de apoio, ela ainda é dividida em subfases, sendo que, inicialmente, a marcha, o movimento se inicia com o contato do calcanhar com o chão, depois ocorre o aplanamento do pé, que está mostrado aí nessa resposta à carga, o aplanamento do pé. Aí depois nós temos o apoio médio, o apoio final, a retirada do calcanhar e o impulso, que corresponde à fase de pré-balanço. Esse impulso que vai levar à fase de balanço. Essa fase de balanço corresponde à fase em que o pé que iniciou o movimento, ele vai estar suspenso. Ele não vai estar mais em contato com o chão. E ela é dividida em 3 subfases. Primeiro, a fase de aceleração, depois balanço médio e, por fim, balanço final, que é a fase de desaceleração. Bom, vamos falar sobre os distúrbios da marcha. Na neurologia, chamamos distúrbios de marcha de disbasia. Agora, quando o paciente tem uma marcha dita fisiológica,
nós falamos que o paciente tem uma marcha eubásica. Então, sobre as disbasias, sabemos que elas propiciam quedas e lesões. E sempre que identificarmos um distúrbio de marcha, temos que correlacionar com outros achados no exame neurológico e na anamnese do paciente. Porque não vai ser um distúrbio de marcha isolado, né? Na maioria das vezes. Para iniciar, vamos falar sobre a marcha helicópode, mais conhecida como ceifante ou hemiplégica. Esse tipo de marcha acontece em pacientes que apresentam uma hemiplegia causada pelo AVC. Então, o paciente tem um lado do corpo comprometido. No caso ilustrado aí nessa imagem que eu trouxe, o nosso lado esquerdo da imagem do paciente, lado esquerdo do paciente, que está comprometido. Isso é demonstrado porque o paciente vai apresentar uma flexão de membro superior com pronação da mão e o membro inferior do mesmo lado, ele é espástico e ele fica em extensão. O paciente ele não consegue dobrar os joelhos. E isso vai levar a, quando o paciente estiver caminhando, a perna comprometida dele vai ser arrastada pelo chão e vai descrever um semicírculo no chão ao trocar o passo. Na mesma imagem que eu coloquei do lado direito, tem o desenho do caminhar do paciente, né? Você pode ver que o lado comprometido dele está descrevendo realmente esse semicírculo com o pé. Outro tipo de marcha é a marcha anserina homeopática, que está presente em grávidas e em doenças musculares. Na imagem eu retratei, primeiro uma paciente normal, não está grávida, uma paciente normal, né, que tem as voltas da coluna, cifose, lordose, cifose, e em paciente grávida vai alterar o centro gravitacional e vai levar a esse tipo de marcha dita anserina, que é quando ocorre uma acentuação da lordose lombar e a paciente vai fazer oscilações ao caminhar para a direita e para a esquerda. Vai andar com essas oscilações de direita e esquerda, alternadamente. A marcha parkinsoniana. O próprio nome diz, é uma marcha típica de doença de Parkinson, em que o paciente ele vai caminhar em bloco, ele é rígido, o andar dele é rígido. E ele vai ter movimentos automáticos dos braços, típico de Parkinson. A cabeça do paciente ela vai ser inclinada para frente. E ele caminha em passos curtos. Na imagem está bem ilustrado. Essa cabeça para frente dá até a impressão de que o paciente vai cair para frente ao andar, que ele desloca bem o centro gravitacional dele para frente, caminha em passos curtos e bem rígido. Marcha cerebelar, ou também conhecida como marcha do ébrio, está presente em lesões no cerebelo. Como que é essa marcha? O paciente ele tem passadas desajeitadas, erráticas, irregulares, instáveis, com comprometimento variável. Ele faz uma base ampla, gerando um caminhar cambaleante. É como esse tipo de marcha é aquela marcha dita de paciente embriagado, paciente bêbado. Ele é bem desajeitado ao caminhar e ele amplia a base para sustentar mais o equilíbrio dele. Na imagem está ilustrando bem isso. O alargamento da base do paciente, os pés dele estão bem separados e ele apresenta oscilações. Bom, outro tipo de marcha é a marcha tabética ou talonante. Nesse tipo de marcha, os passos eles são altos. O paciente vai arremessar o pé dele
para frente e vai bater com força no chão, para o paciente ter um feedback proprioceptivo. Por quê? Esse tipo de marcha é presente em pacientes que têm perda de sensibilidade proprioceptiva, por lesão no funículo posterior da medula e por lesão em nervos periféricos. E ocorre muito em paciente que tem sífilis. Então, o paciente ele tem uma alteração da sensibilidade, então ele precisa olhar, ele utiliza da visão, olhando fixo para o chão, para ele ter esse feedback de sensibilidade. Por isso que ele bate com força no chão, para ele sentir que está pisando, entendeu? E a gente vê muito esse distúrbio proprioceptivo quando pedimos para o paciente caminhar de olhos fechados. A marcha, geralmente, quando o paciente fecha os olhos, vai piorar. Ou então, muitas vezes, vai ser impossível o paciente caminhar. Outra marcha é a marcha de pequenos passos, que está presente em paralisia pseudobulbar e que é muito comum em pacientes idosos, em que o paciente ele dá passos muito curtos e ele anda arrastando o pé. Acho que todo mundo já viu algum idoso caminhar desse jeito. Outra marcha, marcha vestibular, presente em lesões do vestíbulo, né? Como que seria esse tipo de marcha? Ao andar, ocorre lateropulsão para o lado acometido. Então, o paciente está caminhando, só que ele não consegue caminhar em linha reta. Ele vai fazer desvios, que seriam essa lateropulsão, ele vai fazer desvio, e esse desvio ocorre para o lado que está lesionado do vestíbulo. E uma coisa que é bem marcante desse tipo de marcha é que, ao solicitar o paciente andar para frente e depois voltar de costas, ele vai descrever o desenho de uma estrela no chão. Marcha escarvante. A marcha escarvante é aquela que é presente em pacientes que têm fraqueza dos dorsiflexores do pé e dos artérios. O paciente apresenta o pé caído. Vocês podem olhar aí na imagem que eu coloquei, o pé caído desse paciente. Aí, ao andar, ele vai levantar acentuadamente o membro inferior e estender a perna, arremessando o pé dele, porque ele não consegue dobrar o pé. Então, ele vai arremessar, vai jogar o pé dele para frente. E o paciente também, ele é incapaz de andar apoiando os calcanhares. A gente pode até fazer o teste para confirmar esse tipo de marcha, que é pedir para o paciente caminhar com o calcanhar, mas ele não vai conseguir, porque ele não tem esse movimento de dorsiflexão. Mais uma marcha, a marcha claudicante. Acho que todo mundo já viu também. Ele está presente em insuficiência arterial periférica e em lesões do aparelho locomotor. Ao andar, o paciente manca para um dos lados. E, por último, a marcha em tesoura, também chamada de marcha espástica, que está presente em paralisia cerebral. Como que é essa marcha em tesoura? Os membros inferiores desses pacientes são rígidos e eles estão semiflexionados. Ao andar, os pés se arrastam e as pernas se cruzam uma na frente da outra, descrevendo bem um movimento de abre e fecha da tesoura. Um pé vai na frente do outro. Então, finalizei as disbasias, finalizamos a avaliação do equilíbrio dinâmico. Agora vamos avaliar o equilíbrio estático. E para essa avaliação, nós fazemos uso do teste de Romberg. O que é esse teste? Pedimos para o paciente ficar em posição ortostática,
com os braços ao lado do corpo e os pés juntos. Aí falamos para o paciente permanecer 1 minuto desse jeito, e depois de 1 minuto solicitamos para o paciente fechar os olhos e ficar mais 1 minuto de olhos fechados, nessa mesma posição. Aí nós temos uma variante, que é o Romberg sensibilizado, com a manobra de tandem. A manobra de tandem é quando solicitamos que o paciente coloque um pé na frente do outro para sensibilizar ainda mais esse teste de Romberg. Então, na imagem que eu trouxe, nós temos 2 pessoas. A pessoa da esquerda está realizando o teste de Romberg e a pessoa da direita está realizando o Romberg sensibilizado. Quais são os achados desse teste? Nós podemos ter um Romberg negativo, que seria em pessoas normais, que não tem nenhuma lesão nas estruturas que fazem o equilíbrio. Então, o Romberg negativo, o paciente não tem nenhuma oscilação, ou então tem pequenas oscilações, ou oscilações discretas. Agora, o Romberg positivo é quando o paciente tem lesão em alguma estrutura que faz a manutenção do equilíbrio. Aí, esse paciente, ele vai apresentar grandes oscilações quando está em ortostase, né? Ele vai apresentar grandes oscilações que pode culminar até mesmo em queda. Quando as oscilações ocorrem para qualquer lado e depois que a gente solicita que o paciente feche os olhos, o paciente acaba que quase que ele cai, que ele tende à queda imediatamente após fechar os olhos, isso diz muito a favor de lesão proprioceptiva. Agora, quando o paciente ele oscila e tem tendência à queda sempre para o mesmo lado, e quando pedimos para o paciente fechar os olhos, aí a partir do momento que ele fecha os olhos, ele tem um período de latência até ao aparecimento da tendência à queda, isso diz muito a favor de lesão vestibular. A prova de Romberg ela é positiva em o quê? Em labirintopatias, na tabes dorsalis, na degeneração combinada subaguda e na polineuropatia periférica. Uma observação que eu coloco aqui é que em pacientes cerebelopatas, eles não conseguem ficar de pé ou então apresentam dificuldade. Então, para isso, eles fazem um alargamento da base. Eu até mostrei isso na marcha cerebelar, que o paciente ele alarga a base dele para poder tentar manter o equilíbrio. Então, geralmente eles nem conseguem realizar esse teste de Romberg, né? Porque a gente pede para os pacientes ficarem com os pés juntos. E isso gera muita dificuldade para cerebelopatas. Bom, era isso. Essas foram as minhas referências e espero que tenham gostado da aula. Obrigada.